boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. E aí, meus amores do terceiro ano, como estão? Espero que estejam todos bem, se cuidando, se prevenindo, ficando em casa, né? Nada de estar brincando na calçada, nada de estar no meio da rua. Até tudo isso passar, a gente tem que se cuidar, ok? Vamos começar a nossa aula hoje por filosofia, né? A rainha dos pensamentos, dos questionamentos, das inquietações, né? Dos porquês. Antes da gente iniciar a nossa aula de hoje, que nós vamos trabalhar um texto do Rubem Alves, que se chama A Pipa e a Flor, vamos fazer a memória do que nós estudamos na aula passada. Nós falamos sobre dois valores, o amor e a amizade. Muito bem. O amor pelo planeta, a amizade que a gente tem, né? O nosso círculo de amizade dos nossos colegas da sala de aula. Não foi isso? Beleza. Então vamos lá. Vocês vão abrir o livro de filosofia lá na página 45 para a gente acompanhar a leitura desse texto belíssimo, que tem muita coisa para a gente aprender com esse texto hoje. Ele é um pouquinho longo, tá bom? Mas ele é muito gostoso de se ouvir e muito gostoso da gente conversar sobre ele. Então, vamos lá? Era uma vez uma pipa. O menino que a fez estava alegre e imaginou que a pipa também estaria. Por isso, fez nela uma cara risonha. Vamos fazer cara risonha. Todo mundo sorrindo? Isso mesmo. Colando tiras de papel de seda vermelho, 2 olhos, um nariz, uma boca. Ô, pipa boa! Levinha, travessa, subia alto. Gostava de brincar com o perigo? Vivia zombando dos fios e dos galhos das árvores. Vocês não me pegam! Vocês não me pegam! E, enquanto ria, sacudia o rabo em desafio, chegou até a rasgar o papel num galho que foi mais rápido, mas o menino consertou colando o remendo da mesma cor. Mas aconteceu que num dia ela estava começando a subir, correndo de um lado para o outro, no vento, olhou para baixo e viu lá num quintal uma flor. Olha só, ela voou muito alto e viu uma flor lá no quintal. O que será que aconteceu, hein? Ela já havia visto muitas flores. Só que dessa vez os seus olhos e os olhos da flor se encontraram e ela sentiu uma coisa estranha. Não era a beleza da flor, já vira outras mais belas. Eram os olhos. Quem não entende pensa que todos os olhos são parecidos, só diferentes na cor. Mas não é assim. Há olhos que agradam, que acariciam a gente como se fossem mãos. Outros dão medo, ameaçam, acusam. Quando a gente se percebe encarados por eles, dá um arrepio ruim pelo corpo. Tem também os olhos que colam, que hipnotizam, que enfeitiçam. Ah, você não sabe o que é enfeitiçar? Feitiçar é virar a gente pelo avesso. As coisas boas ficam escondidas, não tem permissão para aparecer e as coisas ruins começam a sair. Todo mundo é uma mistura de coisas boas e ruins. Às vezes a gente está sorrindo, às vezes a gente está de cara feia, mas o enfeitiçado fica sendo uma coisa só. Pois é, o enfeitiçado não pode mais fazer o que ele quer, fica esquecido de quem ele era. A pipa ficou enfeitiçada. Não mais queria ser pipa, só queria uma coisa: fazer o que a florzinha quisesse. Ah, ela era tão maravilhosa. Que felicidade se pudesse ficar de mãos dadas com ela pelo resto dos seus dias. E assim resolveu mudar de dono. Aproveitando-se de um vento forte, deu um puxão repentino na linha. Ela arrebentou e a pipa foi cair devagarzinho ao lado da flor. E deu a sua linha para ela segurar. Ela segurou forte. Agora a sua linha nas mãos da flor, a pipa pensou que voar seria muito mais gostoso. Lá de cima, conversaria com ela e ao voltar contaria histórias para que ela dormisse. E ela pediu:
florzinha, me solta. E a florzinha soltou. A pipa subiu bem alto e seu coração bateu feliz. Quando se está lá no alto, é bom saber que há alguém esperando lá embaixo. Mas a flor, aqui de baixo, percebeu que estava ficando triste. Não, não é que estivesse triste. Estava ficando com raiva. Que injustiça que a pipa pudesse voar tão alto e ela tivesse de ficar plantada no chão, né? E teve inveja da pipa. Tinha raiva ao ver a felicidade da pipa longe dela. Tinha raiva quando via as pipas lá em cima tagarelando entre si. E ela, flor, sozinha, deixada de fora, se a pipa me amasse de verdade, não poderia estar feliz lá em cima, longe de mim. Ficaria o tempo todo aqui comigo? E a inveja juntou-se ao ciúme. Inveja é ficar infeliz quando as coisas bonitas e boas que os outros têm e nós não. Ciúme é a dor que dá quando a gente imagina a felicidade do outro sem que a gente esteja com ele. E a flor começou a ficar malvada. Ficava emburrada quando a pipa chegava. Exigia explicações de tudo. E a pipa, a ter medo de ficar feliz, pois sabia que isto faria a flor sofrer. E a flor aos poucos foi encurtando a linha. A pipa não podia mais voar. Vinha ali do baixinho, de sobre o quintal. Essa era toda a distância que a flor lhe permitia voar. As pipas lá em cima e sua boca foi ficando triste. E percebeu que já não gostava tanto da flor como no início. Olha só. Tia, esse texto é longo, mas ele é muito gostoso de se conversar. O que a gente vê? Aí uma queria se tornar dona da outra, e aí começou a surgir a inveja, né? A chateação, a briga, né? E isso vai muito assim do ser humano. A gente às vezes é muito egoísta quando a gente pensa só que a gente estando feliz, mas não se importa se o outro está, né? Uma coisa assim meio louca, né, pessoal? O ser humano é uma coisa assim meio louca. E aí, então, a gente vai se deliciar fazendo a atividade de filosofia. Lá na página 48, vocês vão criar perguntas, pode ser baseada no texto, tá bom? Com relação à pipa e à flor, ok? Beijos e até a próxima.